Olá, meus caros, sejam bem-vindos então a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar a aula passada a respeito da conversão do Império Romano, mas também vamos falar a respeito da queda do Império Romano e da conversão dos bárbaros, uma outra grande ação da igreja que vai levar ao tema da nossa próxima aula, que é a civilização ocidental, a formação da civilização ocidental a partir da missão da igreja. A conversão do Império Romano, ela ocorreu de uma maneira gradual. E ela não foi total também, não foi uma conversão de todo o Império Romano. Foi uma conversão gradual, mas de boa parte do Império. Entretanto, ainda existiam muitos membros do Império, membros da corte, membros do Senado, membros de toda a estrutura social do Império que cultuavam deuses pagãos. Mas o que aconteceu no século IV, no início do século IV, que mudou toda a história da humanidade, na qual, inclusive, aqueles que falam mal da igreja, aqueles que tentam menosprezar a Igreja Católica Apostólica Romana como uma igreja criada por Constantino, uma igreja criada pelo Império, essa teoria ela é falsa e eu vou explicar aqui para vocês. Então nós vimos na aula passada que a conversão do Império Romano foi produzida pela missão dos mártires, pela missão dos sucessores dos apóstolos, pelos bispos, que através de suas pregações, de sua vida, davam testemunho não apenas de palavra, mas também de sangue. E isso foi produzindo uma conversão gradual, ao ponto de que, no início do século IV, nós vamos ter uma grande santa chamada Santa Helena, que era casada com Constâncio Cloro. Constâncio Cloro, naquela época, ele fazia parte de um comando do Império Romano feito pelo imperador Diocleciano, onde ele dividiu o Império Romano em 4 partes, dando uma parte para cada um dos seus generais de confiança, uma para Galério, outra para ele que comandava, outra era Constâncio Cloro e, se eu não me engano, o outro era Licínio. A questão é que Constâncio Cloro era casado com Santa Helena. Santa Helena era uma grande cristã, santa, né? Até santa é o nome, né? Constâncio Cloro, ele não perseguia os cristãos como os outros comandantes de cada uma das regiões. Constâncio Cloro, ele comandava aquela região, mas não perseguia os cristãos. Ele era responsável pela região da Gália e da Bretanha. Durante esse tempo ele vai ter um filho chamado Constantino. E Constantino não era cristão. Constantino, inclusive, foi um dos membros da guarda pessoal de Diocleciano. Foi um homem que era totalmente entregue aos deuses pagãos. Ele fazia culto ao deus Sol Invictus, que era o principal deus cultuado pelos principais legionários, pelos líderes, pelos senadores daquele tempo. Eles adoravam muito o deus Sol Invictus. Entretanto, depois da morte de Diocleciano, se inicia um período de disputas políticas entre aqueles generais que estavam sob o comando de Diocleciano. Qual agora irá liderar o Império Romano? Constâncio Cloro havia morrido, Constantino substitui o lugar do pai. Os romanos da região da Gália e da Bretanha forçam e pedem para que Constantino ele tome o Império Romano e se iniciam várias disputas, nas quais inicia um processo de vitórias em várias regiões romanas, expandindo a sua influência para vários lugares, ao ponto de que no ano 312 ele estava pronto para atacar Roma, para que ele pudesse se tornar o imperador. Porém, o seu número de soldados, apesar de serem soldados muito bem dedicados, prontos para a batalha, eram soldados pequenos comparado aos soldados do seu inimigo Magêncio, que estava no Império Romano naquele momento. Inclusive, Magêncio contratou vários grupos de soldados mercenários para lutar com ele, inclusive contratando bárbaros do norte da Europa. Ele fez todo esse contrato com esse pessoal para que eles lutassem a favor dele.
No ano 312 se daria uma batalha entre estes dois, porém antes da batalha ocorre algo que mudou a história. Constantino estava saindo para fazer uma oração ao deus Sol Invictus. Eles sempre rezavam ao meio-dia, que era o momento de mais alto o sol estava. E durante esse momento de oração, uma nuvem em forma de cruz aparece e tampa o sol. Logo depois, ele acaba tendo uma visão, não se sabe exatamente, foi um sonho, uma visão, de que Jesus aparecia para ele e dizia para que ele colocasse aquele monograma do X e do P. Vocês já devem ter visto, né? O X e o P. Alguns dizem que significa Pax, mas não é Pax. Aquilo ali é as primeiras iniciais de Cristo em grego. Seria mais ou menos como CR, vamos dizer assim. Para que ele colocasse este sinal em todos os lábaros, que são aqueles estandartes que os soldados carregavam. Né? Tinha um soldado que ele era responsável por segurar aquele estandarte, que ali tinha o símbolo, o brasão do Deus, ou da família que representava aquele exército, aquela legião. Então era para tirar o símbolo do Sol Invictus, colocar aquele símbolo e desenhar o X e P em todos os escudos de todos os soldados do seu grupo. De uma maneira muito amigável, de uma maneira muito amistosa, Constantino aceitou esta recomendação de Deus, porque Cristo disse a ele que se ele fizesse isso, ele venceria a batalha e se tornaria imperador. E ele, no outro dia, faz isso e parte para a batalha na Ponte Milvia, no ano 312. E ele acaba vencendo o exército de Magêncio, mesmo com um menor número, e se torna um imperador romano. Quando ele se torna um imperador romano, então, uma das suas primeiras ações é realizar a liberdade de culto dos católicos, que até então era proibido ser católico, era crime. Desde Nero era crime ser católico no Império Romano. E Constantino, o que ele faz? Ele libera o culto aos cristãos. Esta foi a única ação que ele fez. Ele não fundou a igreja, ele não criou a missa, ele não criou doutrina, ele não escreveu documentos. A questão é que até o ano 312 nós não tínhamos uma aparência pública da igreja, vamos dizer assim, no sentido de instituições, igrejas, encontros, porque isso era proibido. Como é que o cara ia abrir uma igreja no meio da perseguição? Onde é que os cristãos se encontravam durante esse período? Nas catacumbas, em casas, as catacumbas que eram cemitérios subterrâneos. Quem tiver a oportunidade de ir a Roma deve ir pelo menos a uma das catacumbas, ou a de São Calixto, ou a de São Sebastião. São cerca de 20 metros de profundidade que aqueles cristãos cavaram, fizeram vários túneis, toda uma trilha com lugares específicos para o culto, para o armazenamento de comida, lugares para enterrar os mortos, enfim, uma coisa impressionante que esses cristãos faziam em Roma para poder ter a missa. Constantino, então, ele apenas deu liberdade de culto. Quando ele deu liberdade de culto, o que aconteceu? De uma hora para outra, bum, explodiu igreja em cada esquina de Roma. A cada rua de Roma tem igreja. É uma coisa engraçada, você vai para Roma, você vê mais igreja do que criança na rua. É impressionante, a cada rua, a cada esquina tem uma igreja diferente. Porque começam a criar inúmeras igrejas em todos os lugares, porque os cristãos agora eles têm liberdade de culto. E por conta disso também, porque eles têm liberdade de culto, no ano 325 ocorre o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Nicéia. Então muitos dizem, está vendo, não existia antes doutrina da igreja, isso foi inventado pelo Constantino. A questão é que antes não tinha esse tempo para discutir temas teológicos, porque você estava literalmente perdendo a sua cabeça pela fé. Então não tinha como aquele cristão parar para fazer discussões teológicas. Se escreveu muito sobre a doutrina, nós temos vários textos dos Santos Padres antes do século IV. Entretanto, foi no 325 que foi o primeiro concílio da igreja, porque foi o primeiro período de paz. Então todos os bispos puderam se organizar, se encontraram na cidade de Nicéia, e algo é muito interessante porque apenas 10 anos antes os cristãos estavam sendo perseguidos. Então os bispos eles vão decepados,
bispos cegos, bispos sem a orelha, bispos todos marcados de açoites, de flagelações que sofreram por serem cristãos do Império Romano. E agora o Império Romano estava protegendo os bispos e fazendo a guarda dele. Olha só que loucura isso, em apenas 10 anos. Depois de Constantino, nós vamos ter apenas um imperador chamado Juliano, o Apóstata, que vai perseguir os cristãos, mas vai ser algo que vai durar pouquíssimo tempo. Mas a partir dali não há mais uma perseguição cruenta aos cristãos, vai ter uma perseguição, claro que doutrinária, porque alguns imperadores vão se tornar arianos, vão acabar adotando a heresia ariana, que foi uma heresia que devastou a igreja, fazendo com que boa parte dos cristãos voltassem a ter uma visão totalmente errada de Deus, acreditando que Jesus era uma espécie de semideus, era uma espécie de Deus menor do que Deus Pai. Misturaram aquelas realidades das culturas helênicas, né, dos deuses e dos semideuses dentro da doutrina. Foi um caos, mas graças a São Jerônimo, a Santo Atanásio, a Santo Hipólito e a outros grandes santos, essa heresia ela vai sendo derrubada ao passar do tempo. Porém, ela acabou ganhando o coração de muitas pessoas, inclusive de imperadores romanos. Um dos filhos de Constantino, depois de Constantino, o Império Romano vai ser dividido em dois: o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. A capital do Império Romano vai mudar para Constantinopla. Constantino vai fazer esta mudança, depois vai dividir o Império, cada um dos filhos vai ficar com uma das partes do Império. Um dos filhos do Constantino vai se tornar ariano, e então causa-se um caos no sentido de um problema dentro da doutrina. Agora não há mais aquela perseguição. A igreja, enfim, está livre e ela cresce. Ela vem com muita força, muita força. Porém, o que aconteceu? Desde o século III, desde o início do ano 200, desde o fim da Pax Romana, muitos historiadores descrevem que o Império Romano ele começa a entrar em uma crise. Essa crise ela é fruto de vários fatores. E esta crise vai levar à queda do Império Romano lá no século V. Se nós pegarmos uma lista de coisas que aconteceram no Império Romano que antecederam a sua queda, é muito interessante porque boa parte das coisas ocorrem no nosso tempo, infelizmente. Por exemplo, um dos fatores do Império Romano ter sido derrubado foi a descaracterização da família e dos papéis sociais de homem e mulher. O que deu base para toda a estrutura social, para toda a formação de Roma, foram os gêneros, foram as famílias que deram a base, o papel social do pater family, daquele pai, daquele patriarca que cuidava da sua família, que cuidava dos bens da sua família, que protegia a família. Ele foi um dos principais fatores para a base e o crescimento e o fundamento do Império Romano. Porém, este papel, a partir do século III, começa a entrar em decadência, começa a diminuir a sua importância. E isso vai causar um impacto social. Então, a descaracterização, a destruição da família, do papel do homem e da mulher dentro da vida social de Roma, afetou Roma ao ponto de levar à sua queda. Outro fator, os líderes romanos, principalmente ali entre o século III e IV, a maioria destes imperadores, eles foram imperadores que estavam muito mais voltados para o seu benefício próprio, para cumprir com os seus desejos do que com os desejos do povo, com os desejos da população romana. E isso fez com que a aristocracia romana tivesse um enfraquecimento, perdesse a admiração. Muitos imperadores romanos não eram admirados pelo povo, causavam inclusive náuseas ao povo, o povo não gostava deles. E isso fazia com que os romanos eles olhassem para os seus líderes e não se encontrassem representações. E isso fez com que muitos deixassem de ter um amor ao império. E isso foi enfraquecendo aquele povo, ao ponto de chegar um momento que até mesmo os militares, começou a ter uma crise militar que nem mesmo os militares queriam lutar pelo império, porque eles sabiam que estavam lutando por um imperador ganancioso, avarento, que só queria se beneficiar, que queria só realizar os seus desejos
de luxúria, de gula, imperadores que gastavam muito dinheiro na realização de banquetes, de festas, de jogos, mas o povo ficava jogado de lado, ficava esquecido. Então esses fatores acumulados a um inchaço do Estado, a uma crise populacional, com as invasões bárbaras, os povos bárbaros que ficavam ao norte do Império Romano, que viviam na região onde hoje ali é principalmente a Polônia, a Alemanha, essa região ali dos Países Baixos também pegava alguma coisa. Estes povos bárbaros, eles começam a atacar as fronteiras do Império. Os romanos começam a entregar títulos de cidadão romano para estes povos para que eles não atacassem mais. E faziam acordos para que eles morassem na fronteira do Império e assim evitassem que outros grupos bárbaros atacassem, mas isso não acontecia. Todo esse acúmulo de fatores levou o Império no século V a cair. Nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente ficou intacto, mas o Império Romano do Ocidente caiu. E aí ocorre uma coisa interessante. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ele conta que um dos maiores fatores que comprova que a igreja ela é uma instituição divina é que a igreja ela foi a única instituição que existia antes da queda do Império Romano e continuou a existir depois da queda do Império Romano. Porque todas as outras instituições, a arquitetura, a arte, o direito, as leis, o Senado, o exército, as ruas, as pontes, enfim, meus caros, tudo que existia antes do Império Romano, os bárbaros destruíram. A única coisa que os bárbaros não destruíram, não atacaram, foi a igreja. Esta é a única instituição que sobreviveu. Dentro da história, nós dividimos a história em grupos, em períodos históricos. Nós temos o período da pré-história, nós temos o período da Idade Média, nós temos o período da Idade Moderna, da Idade Contemporânea e temos o período da Idade Antiga, da Idade Clássica, vamos dizer assim. Essa Idade Clássica, ela corresponde ali a mais ou menos 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, a partir da invenção da escrita, até então a queda do Império Romano. A única instituição que existia no mundo antigo, ela passa a existir e continua a existir na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea e está aqui até hoje. Então Santo Agostinho, ele coloca isso. Inclusive ele diz que no mundo antigo, nenhum povo dominador, ou seja, um povo que exerceu um papel de domínio sobre outro, adotava a religião do povo dominado. Até porque havia uma presunção de que se eu te venci, o meu Deus é mais forte do que você. Percebam como eram importantes as guerras no mundo antigo, no período do Antigo Testamento, porque era a maneira de Deus se revelar aos outros povos que ele era mais poderoso. É por isso que ele permitia que os povos de Israel vencessem na guerra. E quando ele permitia que eles fossem derrotados, era para mostrar para os próprios hebreus que eles precisavam se converter, porque eles não estavam seguindo a ele. A guerra no mundo antigo, ela representava não apenas um poder militar, mas um poder religioso, um acima do outro. Porém, quando os bárbaros derrubaram o Império Romano, eles derrubaram aqueles deuses pagãos. Os cultos, eles deixam de existir e são substituídos pelos deuses dos bárbaros. Tinha uma mitologia nórdica, adoravam Odin, Thor e outros deuses. Agora, porém, estes vão acabar adotando a fé de alguns romanos, que era a fé católica. Os cultos pagãos de Roma são abandonados, mas a fé católica, que tinha dominado boa parte do Império Romano, esta vai viver e esta vai converter estes povos bárbaros. E esse processo, ele é uma amostra clara e evidente para qualquer um ver que a Igreja Católica é a única igreja que tem uma instituição divina. Nenhuma outra religião tem isso. Apenas a Igreja Católica. Então, nós conseguimos perceber que este processo de queda do Império Romano, ele foi um agravante para a igreja, porque a igreja estava em um processo
de conversão deste povo, que agora foi interrompido pela a entrada de outros povos e que a igreja terá que recomeçar, e a igreja vai, então, fazer todo este processo de missão com estes povos. Todo aquele Império Romano do Ocidente, tá? O Império Romano do Oriente ainda ele fica, depois ele vai se tornar Império Bizantino e vai continuar católico. O Império Romano do Ocidente agora ele está todo fragmentado em várias regiões de vários grupos. Nós vamos ter ali uma região dominada pelos vândalos, outra região dominada pelos godos, outras pelos visigodos, outra pelos francos, pelos burgúndios, enfim, o mapa do Império Romano ele fica todo agora mesclado, misturado com vários grupos, e a igreja está aí naquele meio. E aí a igreja começa a evangelizar estes povos bárbaros. Entretanto, de todos eles, a igreja vai se voltar diretamente para um povo específico, que é o povo franco. Por quê? Porque alguns povos bárbaros, eles tinham um ódio muito grande ao cristianismo e eles matavam o padre, o bispo, o missionário que chegava para evangelizar aquele povo, já era morto por eles. Apesar deles terem um certo respeito, eles não se convertiam. Entretanto, outros tinham até um contato com os cristãos, mas foram evangelizados primeiramente por cristãos arianos. O arianismo foi uma heresia tão desgraçada que fez com que missionários fossem para o norte da Europa para levar um evangelho falso a eles. E quando eles entraram no Império Romano do Ocidente, eles já adotavam a fé cristã. Então o missionário chega e fala: eu quero falar de Jesus para você. O Jesus, sim, eu sei, o semideus, aquele Deus menor, tal. Já me falaram disso. Então era um processo ainda mais difícil de fazer com que o fulano desaprendesse para aprender do jeito certo. A igreja conseguiu, mas foi difícil. Então ela se volta diretamente para os francos. Porque os francos, diferente dos outros, eles tinham uma abertura maior para o evangelho e eles também não tinham nenhuma prática ariana. Então a igreja se volta para a conversão deste povo. E este povo vai dar origem à França, e que na Idade Média será o grande berço da civilização ocidental. A igreja, ela inicia esse processo de conversão dos bárbaros, e nesse processo de conversão dos bárbaros existe uma coisa muito interessante, que é o papel da autoridade episcopal, da autoridade dos bispos. Se os bispos de hoje, gente, tivessem noção, tivessem uma realidade clara do que é o poder episcopal, eles seriam bastante diferentes. Você consegue olhar para a história e ver que nesse período do início da Idade Média, final do Império Romano ali, da Idade Antiga, até esse período de transição de queda do Império Romano, os bispos, eles tinham uma autoridade local, não apenas uma autoridade espiritual, mas uma autoridade política local, maior do que os governantes. Se você já assistiu o filme de Santo Agostinho, há uma cena muito interessante quando os vândalos começam a atacar a região de Catargo, onde Santo Agostinho era bispo, ali, região da atual Tunísia. Os vândalos começam a atacar aquela região e o governador fica louco, fica perdido. E o povo da cidade, em vez de ir lá buscar ajuda com o governador, perguntar o que eles deveriam fazer, eles vão até Santo Agostinho. Eles confiavam mais em Santo Agostinho do que no governador. Essa autoridade, ela é importantíssima, porque é ela que vai determinar a base da Idade Média, a base da sociedade medieval. E se você não entender esta autoridade, você não vai conseguir entender o que foi a civilização ocidental, como a civilização ocidental foi formada e como que a Idade Média ela foi o ápice da fé católica durante o período da cristandade. Mas isso eu vou explicar na nossa próxima aula. Tá certo, meus caros? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.